Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 1º de julho de 2021. Deus me trouxe aqui a sua palavra, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, somente o versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor nosso Deus. Aqui está a palavra do nosso Deus, que nos ensina a transformarmos as nossas vidas a cada dia, santificando pela palavra, sendo nós limpos pela palavra do nosso Deus a cada dia. E o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da justificação pela graça e que a lei não foi abolida e que nós devemos praticar a palavra da justiça. No versículo 1 diz: Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se é a graça de Deus, o favor imerecido, então vamos continuar pecando? O apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, uma vez batizados, estamos na graça de Deus, então vamos viver pecando o tempo todo, transgredindo as leis o tempo todo, que a graça vai perdoar? De maneira nenhuma. Ele diz: de modo nenhum, porque nós estamos mortos para o pecado. Então como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o cristão não vive no pecado. O pecado é como se fosse um acidente para o cristão. Não é uma coisa voluntária. Porque a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, tudo que nós semearmos, iremos colher. Este vírus, meu irmão e minha irmã ouvintes, ele não é mais letal do que o pecado. Esse vírus, ele mata. Esse vírus, ele traz sofrimento, mas ele não é pior do que o pecado. O pecado leva à condenação eterna, ao fogo eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Desde a queda de Adão e Eva, diz a Escritura que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós temos um preço a pagar. O salário do pecado é a morte. Ela faz parte da natureza humana. Mas pior do que a morte física, ouvinte, é a morte eterna. Quando Jesus diz para os seus discípulos: não temei, não temais aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer. Antes, eu vos digo a quem deveis temer. Não somente aquele que pode matar o corpo, ou como lançar a alma no inferno. A esse eu digo: temei. Então nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo está na mão de Deus. Não devemos temer a morte, não devemos temer esse vírus, devemos temer o pecado, que tão de perto nos rodeia e seduz, e faz com que a pessoa acredite que isso é normal. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que não é normal. Ele diz: de modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ah, eu vou pecar, vou fazer isso aqui, depois eu vou lá e peço perdão para Deus. Ah, eu faço isso aqui hoje, depois eu me arrependo. E se não der tempo de se arrepender? O teu pecado te achará, te encontrará. Às vezes pode não dar mais tempo de se arrepender. Não pode dar mais tempo de orar. A árvore onde ela cair, ela ficará. O salário do pecado é a morte. Então temos que morrer a cada dia para o pecado. Morrer para os vícios. Morrer para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. No versículo 12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos descontrolados. Então a Bíblia nos ensina a não reinar o pecado em nossos corpos, a não sermos submissos ao pecado, aos vícios pecaminosos, mas a fazermos a vontade de Deus e lutarmos, resistirmos o pecado até o sangue. Como o apóstolo Paulo combateu com bestas feras, como Davi que venceu o leão e venceu o urso. Sansão também venceu. Sansão também venceu os inimigos. Mas o dia que ele colocou a sua cabeça no colo de Dalila e mentiu para ela, ele caiu no laço do maligno. E Sansão, pela mentira, por se envolver com mulheres estranhas que não era da vontade de Deus, e por brincar com o pecado, Sansão perdeu toda a sua força, perdeu a glória de Deus, furaram os seus olhos e o fizeram girar o moinho. Humilharam Sansão. O pecado humilha o servo e a serva de Deus. Quando nós saímos da palavra de Deus, estamos andando com as nossas próprias forças e com a nossa sabedoria. Quando saímos da palavra de Deus, agirmos com nossa própria natureza, nós estamos transgredindo a lei de Deus e perdendo a credibilidade com Deus, e perdendo a proteção de Deus, e perdendo um bom testemunho. Por isso a Escritura diz: irai-vos e não pequeis. Se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. Se alguém te roubar a sua túnica, ofereça também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Quando saímos da palavra de Deus, estamos agindo com a nossa própria palavra. E ela não tem sentido algum. E ela não tem valor algum no mundo espiritual. Mas a palavra de Deus permanece. Então o salário do pecado é a morte, ouvinte. Existe essa consequência. O salário do pecado é a morte eterna. Porque todos nós iremos morrer se Cristo não voltar antes, ao arrebatamento da igreja. Mas essa morte que o apóstolo Paulo diz é a morte eterna, é a morte da alma. Por isso nós devemos estar sempre debaixo da graça de Deus, sempre debaixo da vontade de Deus e praticando a palavra de Deus. Não sair dela. É a lâmpada que calça os nossos pés. É a luz que ilumina os nossos caminhos. Andando nela, não tropeçaremos. Mas se deixarmos a palavra de Deus e andarmos pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, certamente iremos cair. Certamente iremos transgredir. Certamente não teremos um bom resultado. Então nós morremos para Cristo no batismo. Foi sepultado o velho homem,
E a Escritura diz que nós temos que andar em novidade de vida, dar um bom testemunho diante da nossa vizinhança, no trabalho, na rua, na casa, seja onde for. O cristão não vive no pecado. O cristão luta contra o pecado para fazer a vontade de Deus. Porque o nosso corpo já não nos pertence mais. A nossa vida está escondida em Cristo, com Deus, e o nosso corpo foi comprado pelo Mestre. O nosso corpo foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então tudo que nós fizermos por meio deste corpo tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Eu não sei até que ponto você foi na sua vida, a situação que você está vivendo, se está preso em algum pecado, em algum vício, mas por esta palavra, que Deus venha libertar a tua vida, que o Espírito Santo venha tocar no teu coração, que Deus venha quebrar esses grilhões na tua vida. Que o Senhor venha operar na tua vida a partir do dia de hoje, por esta palavra. Não brinque com o pecado, ouvinte. Não brinquemos com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. As consequências vêm. O que semearmos, certamente iremos colher. Faz um concerto com o teu Deus nesse dia de hoje. Acerte a tua vida com Deus. Coloca a sua casa em ordem. Quando o profeta foi na casa do rei Ezequias, ele disse: coloca a tua casa em ordem, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Uma chaga mortal, uma enfermidade mortal veio sobre o profeta, sobre o rei Ezequias. Mas ele virou para a parede e acertou a sua vida. Chorou muitíssimo e pediu a Deus misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E assim o rei Ezequias se humilhou diante de Deus, e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Então coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua vida espiritual diante de Deus. Acerte a tua vida, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Acerte a tua vida, ouvinte. Não é porque você desceu as águas do batismo que vai continuar pecando. Não é porque você se batizou que Deus vai te perdoar porque você está com este vício, com este hábito. Deus conhece o nosso coração e toda a nossa intenção. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixe este vício, porque nós não vivemos por sentimentos, mas pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem, se despir de todos os vícios. Não se achou vício algum no profeta Daniel. Não se achou vício algum. Então o que Deus quer de nós é que nós façamos morrer a nossa velha natureza, para que o pecado não reine no nosso corpo, para que o pecado não domine o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se o pecado reinar sobre o teu corpo, ouvinte, você não será um vaso de Deus, mas será um instrumento nas mãos de Satanás. E Deus quer reinar sobre a tua vida, quer te fazer um vaso de uso para a sua obra, o templo do Espírito Santo de Deus. E aonde tem pecado, Deus não habita. Se atentar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se vivermos no pecado, o Senhor não estará conosco, como diz em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque aqueles que agradam a carne, que fazem a vontade da carne, não podem agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Se vivermos no pecado, estamos caminhando para a morte eterna. E o que é pecado, ouvinte? São vícios, maledicência, mágoas no coração, julgamentos, iras. Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. Todas as obras da carne são pecado. Quando colocamos o nosso eu, quando passamos por cima da palavra de Deus e agimos da nossa maneira, estamos transgredindo a lei, estamos pecando. São as raposinhas que destroem a vinha. São os pecados de estimação. São os pecadinhos, entre aspas, que destroem o vinhedo, que nos afastam de Deus, que nos levam para bem longe de Deus. Então Deus nos chamou para ser de santos, santos como Ele é, lutando para ser santo a cada dia, lutando, santificando a vida a cada dia. Não seremos perfeitos, mas a palavra de Deus diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então é a cada dia lutando pela santificação, a cada dia santificando as nossas vidas. Nos aproximamos mais de Deus, porque quantas pessoas que já partiram e que este vírus levou embora, e não se sabe a situação de cada pessoa como estava diante de Deus. Não é porque batizamos, não é porque congregamos, vamos na igreja, que podemos garantir a nossa salvação. A nossa salvação, ela se dá a cada dia, quando nos prostramos diante de Deus, confessamos os nossos pecados e lutamos para não pecar, lutamos para fazer a vontade de Deus, resistindo até o sangue na luta contra o pecado, na luta contra aquilo que Deus reprova, lutando contra os ídolos do coração, contra os pensamentos, contra os desejos, contra as vontades. Assim estaremos fazendo a vontade de Deus, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Paulo diz que esbofeteava o seu próprio corpo para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, tinha tentações que ele lutava para fazer a vontade de Deus. Ele resistia às tentações, ele resistia aos desejos da sua carne. Então, ouvinte, o que Deus requer de cada um de nós é que o pecado não reine no nosso corpo mortal, porque o salário do pecado é a morte. Este vírus não é tão letal quanto o pecado. Esse vírus mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas o pecado leva o ser humano, a alma, para o fogo eterno. Fique com esta palavra para o teu coração. Guardemos esta palavra, ouvinte, no nosso coração, para que nós podemos santificar as nossas vidas a cada dia, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus, enquanto estamos aqui nesta terra, glorificando o seu santo nome. Guarde esta palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã. É o conselho que Deus trouxe nesta manhã de quinta-feira. Guarda no teu coração esta palavra. É ela que vai te levar à vida eterna. É a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela sua santa e poderosa palavra. Se você puder dobrar os teus joelhos ou fechar os teus olhos para que podamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra, meu Pai,
Que o Senhor possa dar força a este ouvinte, meu Deus. Que ele possa se libertar destes vícios, deste pecado, deste hábito, de tudo aquilo, meu Deus, que é contra a Tua palavra. É a cada dia, meu Deus, que nós vamos santificando a nossa vida. É a cada dia que nós lutamos para a perfeição, para a estatura de varão perfeito. E é só o poder da Tua palavra que nos renova a cada dia e que vai nos lapidando, nos moldando, ó Deus querido e santo. Que o Senhor possa, meu Deus, santificar este ouvinte, a ajudar, meu Pai, esta pessoa a vencer estes vícios, a vencer estes pecados. Perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, por amor do Teu santo nome. Dá força para este ouvinte, meu Deus, a lutar, batalhar, a resistir até o sangue este vício, este pecado. Ó Deus querido e santo, porque a fé uma vez foi dada aos santos. Deus querido, que o Senhor possa fazer obra na vida destes ouvintes, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Receba esta voz de oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para sempre. Amém. E graças a Deus.